Mito número 4. A questão do ego espiritual ou da arrogância espiritual. Quando nós começamos a achar que estamos neste caminho, então sou um bocadinho superior ou do que alguém, ou eu já, não é, deixa de fazer sentido eu relacionar-me com certas pessoas porque eles não se trabalham, eles não se interessam pelas mesmas áreas. Faz sentido? Faz sentido. Primeiro, mesmo a questão do eu estou no caminho, qual caminho? Não é? O caminho pode ser o da consciência e tu podes estar a meditar, ou podes ser o tal pastor, ou CEO de uma empresa, ou seja o que tu o queiras, não é? É a vida. A própria vida é a grande mestre. E muitas vezes é curioso que uma pessoa deveria meditar ou praticar, fosse o que fosse, chama-lhe yoga, chama-lhe xamanismo, para ter mais compaixão, para se tornar um melhor ser humano. Mas às vezes existe um efeito que é a pessoa, por escolher um estilo de vida, vamos supor, ok, eu deixo de comer carne, sou vegetariano, acha-se melhor do que os outros. E aí é que está tudo mal. A meu ver, na minha humilde opinião, aí está tudo mal, não é? E olha para os outros como, ai não, são seres inferiores. Exatamente, são seres inferiores, eu vivo numa vibração mais elevada porque não como carne. Really? Ok, depende. Tu podes não comer carne e ser um imbecil, como podes não comer carne e ser alguém muito especial. Exato, como se costuma dizer, podes não comer carne e não cumprimentas o teu vizinho, ou não seguras a porta. Ou estás chateado com o teu pai, ou com a tua mãe, ou com, não é? Então acho que vai para muito além disso, mas acho que é uma ratoeira que todos podemos cair, ou todos caímos, que às vezes mais uma vez, as pessoas que eu conheci mais espirituais eram muito humildes, muito terra a terra e muito humildes. E eu julgar amigos ou familiares por não decidirem ou por não terem as escolhas de vida que eu tenho é uma arrogância extrema. Primeiro, eu não sei o que é que cada pessoa está a passar. E eu digo amigos e familiares, quanto mais desconhecidos, não é? Que nós às vezes julgamos. Basta olhar para alguém e nós já vimos com uma data de julgamentos. E é a escolha de cada um, é a escolha de cada pessoa. Há várias formas de nós podemos trabalhar em nós próprios. Há várias formas. E essa, acho só que não faz sentido, e é só recordar isso. Eu, por mais práticas que eu faça ou hábitos que eu tenha, não sou melhor do que os outros, ok? Posso ser diferente, se calhar sou diferente. Agora é aceitar as diferentes escolhas, aceitar as diferentes formas. Se alguém me perguntar, eu posso partilhar aquilo que me faz bem, e se fizer bem para ti, fantástico. Se não fizer bem para ti, também está tudo bem. É eu não achar que tenho tipo a receita, ok? Ou é o fundamentalismo, que é algo que eu não gosto, não é? Do género, ou é por aqui, ou é por aqui, ou não é. E eu acho que não, é tudo tão relativo. Já dizem os budistas, o caminho do meio. O caminho do meio, exato. É lindo, eu adoro e tento recordar várias vezes. Acho que é importante, porque muitas pessoas, sem querer, fazem algo para se tornarem melhores, mais felizes, mais saudáveis, para se cuidarem melhor, e sem querer caem nesse erro de depois julgar o outro, não é? De eu me achar melhor. E muito importante, uma vez mais, frisar, sublinhar que nós estamos a falar destas questões e não estamos num papel de julgar. Quando falamos das pessoas, falamos também de nós muitas vezes, ou porque já estivemos nesses lugares, como eu já disse, ou porque de vez em quando podemos estar, ou seja, não é? Claro que sim, faz parte. Às vezes, também eu quando comecei, durante anos, eu queria convencer todos os meus amigos a fazerem aquilo que eu fazia. Depois descobri tanta energia que eu gastava nesse tentar convencer. E porque é que eu os tentava convencer? Deixa-os estar. Ou seja, não é? Deixa-os estar. Porque eu nessa altura achava mesmo, eu descobri tipo o tesouro e toda a gente tem que beber da mesma fonte. E não, estava errado. Há quem queira beber da mesma fonte, há quem não queira, e está tudo bem.
está tudo Exato. bem, é a escolha de cada um e tenho que respeitar. Essa é uma questão que surge muitas vezes quando nós fazemos eventos mensais gratuitos, tem surgido muito no sharing e scaring, eu às vezes em círculos de partilha, acho que é uma questão que surge mesmo muitas vezes de pessoas que nos dizem, partilham connosco, que sentem que se estão a afastar da melhor amigo ou de amigos, que sentem que há julgamento de parte a parte, não é? Porque muitas vezes também não é só quem se sente um bocadinho acima, ou o ego espiritual também é do outro lado, de repente tu estás a mudar, tu já não és a mesma pessoa, não é? Estás-te a transformar e efetivamente estás. Sim, às vezes os nossos amigos ou familiares mais perto querem que tu sejas aquilo que sempre foste. Então, se existir alguma mudança em ti, é uma ameaça também muitas vezes para o quão cristalizada pode estar um certo comportamento, uma certa vida. Então, às vezes a mudança pode ser um desconforto para algumas pessoas que se sentem mais confortável em tu seres a velha Bárbara. Novo não, isso deixa de estar como estavas. Porque a mudança faz comichão, não é? Exatamente, muitas vezes confronta-te também com a tua possibilidade, ok, se calhar eu também posso mudar estas coisas. Se calhar também posso sair aqui do meu cantinho confortável. Exatamente. E se calhar não tenho que responder, mas eu sou assim, sempre fui assim, não é? Exatamente, faz-te pensar, faz-te contemplar. Eu acho Outras que é por aí, possibilidades, às vezes, infinitas possibilidades.